Bom, acho que já é o quinto, sexto ano, talvez o sétimo, que eu falo um pouco sobre no Epicentro, né? E eu vinha falando sobre marketing, comunicação, matérias que eu me dediquei a vida inteira. E alguns anos atrás eu resolvi começar a falar sobre temas do nosso cotidiano. Já falei sobre erro, já falei sobre medo, e hoje eu vou falar para vocês uma situação que aconteceu comigo muito recentemente, reflexões sobre a paz. A paz. Então, a minha apresentação hoje, eu dei o nome de A Incrível Arte de Viver, mas eu também poderia falar a incrível arte da gente criar paz dentro da gente mesmo. Eu queria começar falando que eu gostei muito da palestra da Yasmin. Yasmin, olha, eu fiquei orgulhoso de existirem seres humanos como tia, assim, trazendo essa mensagem e que tem um fit muito grande com relação ao que eu vou falar, tá? Eu me auto-intitulo como um sujeito curioso. Eu falei, puxa, como é que eu vou me apresentar, né? Tem tantas coisas que eu faço, sou mentor, sou professor, sou palestrante, sou empresário, sou publicitário, mas eu acho que a melhor definição para mim hoje de quem eu sou é que eu sou um sujeito curioso, né? E essa curiosidade fez com que eu começasse a pensar na possibilidade de trazer uma nova visão sobre a vida. E é algo muito até, eu acho que um pouco arrogante, né? Quando você fala assim, gente, eu trouxe aqui uma nova visão sobre a vida, mas acima de tudo, esse é um processo do qual eu estou vivendo e estou trazendo uma nova visão para a minha vida e gostaria de dividir contigo, porque talvez a minha experiência, assim como todos esses grandes palestrantes que estão no Epicentro, a minha experiência, ela possa te ajudar muito nessa jornada que você está vivendo chamada vida. O Jordão é um mecanismo muito usado, né, pelo sagrado para esse processo. Cara que se reinventa, cara que eu considero meu amigo, meu irmão, cara que se reinventa a cada momento, nessa ânsia de trazer novas visões sobre a vida. Essa inquietação do Jordão, esse tesão, essa adrenalina, trazer uma nova visão sobre a tua vida, tá? A primeira coisa que eu descobri nesses últimos tempos foi que o que eu estava vivendo não era a minha vida. O que eu estava vivendo era apenas um conjunto de percepções que a minha mente estava projetando sobre fatos. E eu percebi isso quando eu saí do Brooklyn, no apartamento que eu vivia, numa madrugada, e fui para o interior, no meio do mato, numa casinha que eu tinha em Campos do Jordão, e passei meses sozinho lá, vivendo uma experiência absolutamente isolado. Às vezes eu passava semanas sem conversar absolutamente com ninguém. Minha única referência se tornou nesse processo a caixa do supermercado de bairro, que quando eu ia rapidamente, 5, 10 minutos, fazer alguma compra ali do lado, eu conversava com ela e perguntava como é que estava o mundo. E eu sempre me considerei uma pessoa muito curiosa. Sempre me considerei uma pessoa extremamente curiosa. Por isso que quando eu me apresentei, falei que eu era um sujeito curioso, mas a culpa disso não é minha, não. A responsabilidade disso foi o fato de eu ter o privilégio de ter nascido filho da Dona Malvina e do seu Luiz. Dona Malvina, uma cabeleireira, seu Luiz, um vendedor, e mamãe, comigo muito novo, quando eu tinha acabado de aprender a ler e escrever, ela me deu essa coleção aqui. Em 1972, ela me deu a coleção das obras completas do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, e hoje eu achei essa foto na internet e era exatamente essa coleção. Vermelha, com as letrinhas douradas, com essa florzinha. E eu, durante anos, li e reli essa obra. Viajando nas caçadas de Pedrinho, viajando na gramática da Emília, viajando na geografia da Dona Benta. E tudo aquilo, que depois virou uma grande série, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi o meu grande start, o meu grande drive de olhar o mundo com uma visão de curiosidade. Olhar o mundo com uma visão de que
eu sempre fazia duas perguntas, e eu sempre faço duas perguntas diante de qualquer situação. O que é isso? E isso é o quê? E eu nunca me detenho nas primeiras respostas. Eu sempre, como uma criança curiosa, igual aquele Marcos lá com 7, 8 anos de idade, eu sempre fico perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E isso me trouxe uma pergunta durante a pandemia, que foi, isso que eu vivo, isso que eu estou vivendo, isso que eu vivi até hoje na minha vida, isso é vida? Tudo isso que eu estou vivendo é vida? É isso daqui que é a vida? Porque naquele momento eu fiz uma conta. A minha vida era assim. Problema, 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 problema. Só problema para resolver. No meio tinha uma alegria. E depois problema, 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 problema. E lá no final ia encontrar uma alegria. E aí eu me perguntei, gente, alguém já parou para perguntar se isso daqui que é a vida? É esse negócio que eu estou vivendo aqui que é a vida? A vida é eu resolver problemas, né? E aí, eu muito curioso que sou, gosto de um monte de coisas, leio muito, eu fui ler sobre astronomia e descobri que no universo conhecido, existem 2 trilhões de galáxias e cada galáxia tem em média 160 bilhões de planetas. E eu pensei, gente, como isso daqui é um troço grande. Como esse negócio que eu estou vivendo é um negócio grande para burro, né? É muito, eu não consigo nem entender, né? E aí, eu fiz uma conta. Se desses 2 trilhões de galáxias e 160 bilhões de planetas, a vida existe em 0,01%, porque só no nosso sistema solar ela existe em mais de 0,01%, né? O percentual é maior. Mas eu falei, eu vou olhar para baixo. Se a vida no universo conhecido existe em 0,01%, e eu colocar aí uma conta de 7 bilhões de pessoas em cada planeta que possa existir, a gente vai ter esse número inconcebível. E eu falei, gente, será que esses 112 quantilhões, quinquilhões de bilhões, de trilhões, de quadrilhões de pessoas que vivem no universo também tem essa visão de que vida é problema, 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 problema para uma alegria? E aí, como eu cheguei à conclusão de que eu tinha sido criado por esse número aqui, e aí você pode dar o nome de Deus, de divindade, de sagrado, de Jeová, do que você quiser. Você pode dar, inclusive, o nome de nada. Eu cheguei numa conclusão. Se minha vida estava resumida aqui, estava acontecendo 2 coisas. Ou eu não estava sabendo pedir, eu não estava sabendo pedir para o sagrado, eu não estava sabendo pedir para a vida, eu não estava sabendo pedir para o universo, eu não estava sabendo pedir para Deus, para a espiritualidade, para os anjos, eu não estava conseguindo, eu não estava sabendo pedir, dê o nome que você quiser, né? Eu dou o nome de sagrado, mas dê o nome que você quiser. Ou eu não estava sabendo pedir as coisas, ou Deus era um tremendo de um sádico, né? Então, eu cheguei à conclusão, como eu não acredito que o sagrado, como eu não acredito que a gente que nos criou é um sádico, eu comecei a perceber que o mundo que eu estava vendo, eu estava usando um óculos errado para ver esse mundo. E aí vocês lembram que eu coloquei lá a questão da curiosidade, né? E eu fui mergulhar nessa história para entender qual óculos que eu estava vendo o mundo, e eu descobri que existem 2 sistemas de pensamento que nos regem, né? O primeiro sistema de pensamento que nos rege é o sistema de pensamento do ego. Você sabe essa vozinha que tu ouve direto, vai lá e fala com o Jordão, vai lá e pede para eu palestrar no ano que vem, vai lá e compra o sorvete da Osh. Essa vozinha é a vozinha do sistema de pensamento do ego. Mas a gente também tem um sistema de pensamento do sagrado, né? Que é a nossa conexão com a fonte que fez aqueles 2 trilhões de galáxias com 160 bilhões de planetas cada galáxia. Essa é a nossa conexão com, eu chamo de fonte, né? E aí eu fui estudar sobre isso e descobri que tem uma coisa chamada mental inferior, que está relacionada ao ego, e mental
superior que está relacionado ao sagrado, né? E eu comecei a perceber e olhar para dentro de mim que o ego, ele sempre dizia para mim, cara, você tá fudido. Você tá fudido, você tem que ser melhor, você tem que ser mais rápido, você tem que ser perfeito, você tem que ser tudo. Cara, você tá sempre fudido, você tá sempre correndo atrás. O ego tá sempre fazendo você correr atrás, sempre fazendo você correr atrás, sempre fazendo você correr atrás. Você tá sempre fudido com o ego. E quando eu me conectava com o meu eu superior, a fonte dizia para mim o quê? Você tá livre. Você tá livre, cara. Tu é perfeito. Tu não tem culpa, tu é inocente. Cara, tá tudo bem. Está tudo bem. Aí eu tinha um cara dentro de mim falando, tu tá fudido, e eu tinha um cara dentro de mim falando, tu tá livre, velho. Tu faz o que você quiser. Aí eu descobri que o ego, né, para cada solução ele me trazia um problema. Para cada solução que eu arrumava, ele me trazia um problema. Para cada solução ele me trazia um problema. Para cada solução um problema. E quando eu olhava para a fonte, quando eu olhava para o sagrado para cada problema me trazia uma solução. Aí eu falava, puxa, eu estou começando a entender esses dois sistemas que existem dentro de mim, né? E eu, com muita curiosidade, assistindo outro dia a reprise no Viva do Sítio do Pica-Pau Amarelo e lembrando das histórias que eu li, do Marcos, que leu lá quando tinha 7, 8 anos de idade, o que muito nos chama a atenção no Sítio do Pica-Pau Amarelo é essa criatura aqui, né? A Emília, né? A Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aliás, eu fui até pesquisar de manhã sobre a Emília, e uma das atrizes da Emília pousou para Playboy, né? Aí eu achei muito engraçado porque me veio o ego dizendo, porra, tu é Emília, tu não pode posar para Playboy. E aí veio o sagrado dizendo, porra, tu é Emília, tu é livre, tu faz o que você quiser. Né? E aí a Emília, ela tem dois recursos muito interessantes, porque como tudo comunica, você precisa começar a prestar atenção em tudo. A Emília, ela tem dois recursos incríveis, que é o pode pirlim pim pim e o faz de conta. O que o pode pirlim pim pim e o faz de conta eles fazem? Qual é o poder deles na história? Eles criam um universo de possibilidades. E aí eu percebi que a Emília foi a primeira física quântica, está muito perto de Einstein, na verdade. E quando eu olhei para o ego dizendo, você está fudido, quando eu olhei para o sagrado dizendo, você está livre, eu lembrei do pode pilim-pim-pim do faz de conta da Emília, eu pensei comigo, bom, o que não dá certo eu já tenho. Olhar e ouvir o meu ego, eu já sei como é que funciona. O que eu quero? Eu quero tentar outras coisas neste momento. Então, tu lembra? Eu tô lá no meio do mato, no meio dos bichos, frio danado. Às vezes eu abri a janela de manhã, tinha uma coruja lá, sentada, sozinho, olhando para o ego, olhando para a fonte, olhando para o sagrado, dizendo o ego eu já conheço, o ego é problema, solução, mas a fonte me diz, cara, você está livre, você é inocente, velho, você não tem culpa, você está livre para fazer o que você quiser. E aí eu pensei, o que eu já tenho, não está dando certo, eu tenho que tentar outras coisas. Porque uma coisa importante, aos olhos do ego, eu já tinha tudo. Minha empresa, prêmios nacionais e internacionais, mais de 1.000 clientes atendidos, cases de sucesso, né? Vivendo numa casa boa, tendo um carro bom. Tudo que o ego me falava, já tinha sido professor do MBA da Escola Superior de Propaganda e Marketing, professor de pós-graduação do Einstein, 500 palestras, cursos, tudo. O ego já tinha me dito assim, cara, eu já te dei tudo, cara. Mas eu estava falando pro ego, cara, a única coisa que você não me trouxe até hoje foi paz. E eu anseio por paz. Porque meses dentro de uma casa, no meio do mato, sozinho, você só tem uma voz para ouvir, que é a sua. Eu vi o rapaz
me perdoe, eu não lembro do nome, acho que é Miguel, o rapaz da alpaca, falando que ele teve muito tempo para pensar enquanto ele estava doente, né? E eu não fiquei doente, mas essa pandemia trouxe muita reflexão para muita gente, né? Qual a minha relação com os filhos, qual a minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com o meu namorado, qual a minha relação comigo. O meu aprendizado foi, qual é a tua relação contigo, cara? E aí eu falei, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. E eu quero paz. Eu preciso de paz. E aí vocês lembram, vocês estão falando com um cara que é curioso pra caramba. E eu estava um dia assistindo de novo, porque eu não sei se vocês são assim, né? Acredito que sejam também, mas eu tenho saudade de alguns personagens das séries que eu gosto. E eu gostava muito de assistir os Vikings, né? Com o Ragnar, porque eu adoro estudar os panteões mitológicos, panteão mitológico nórdico, romano, grego, africano, egípcio. Eu sou fascinado por esses panteões mitológicos e as correlações que eles trazem. E eu, muito curioso, procurando a paz dentro de mim, procurando paz, 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 e assistindo o Viking, que é guerra, 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 guerra. Um dia eu olho aqueles barcos dele que chamam Drakkar. Fui estudar sobre o Drakkar. E o Drakkar ele tem uma coisa muito interessante. O Drakkar é um barco dos vikings que ele reúne remo com vela. A força da propulsão do remo com a força da propulsão da vela. E aí eu descobri que a minha vida, que o ego e a fonte, que o profano e o sagrado estava ligado ao remo e ao vento do Drakkar. O remo é sempre o ego, quando a gente faz força para sair do lugar, quando a gente tem que remar, 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 remar. E o vento é quando a fonte, é quando o sagrado sopra, né? E você não precisa remar, porque o teu barco ele é conduzido por novas paragens. E aí, diante de tudo isso, diante de toda essa loucura, de todas essas informações, de toda essa paz que eu estava procurando, eu criei alguns tópicos, eu criei algumas dicas. Eu não vou falar que são mandamentos, porque eu não estou aqui na condição de mandar nada. Mas eu criei alguns princípios baseados no ego e no sagrado, no você está fudido, você está livre, no eu tenho que remar e a fonte vai soprar. Algumas dicas que eu quero dividir aqui com vocês muito rapidamente para terminar minha fala. Primeiro, peça o vento, peça o sagrado para atuar na sua vida, mas não determina quando e como ele deve ventar. Dê um espaço para Deus, dê um espaço para o sagrado, dê um espaço para o divino poder se manifestar na sua vida sem que você queira controlar tanto. Segunda dica, reme quando ventar. Vocês podem falar assim para mim, não, Malepeira, a gente não tem que remar quando não ventar? Não! Rema quando venta. Quando as coisas, quando Deus estiver soprando esse hálito divino sobre ti, velho, pega o remo e rema, porque é ali naquele momento que você vai atingir uma velocidade que você nunca imaginou. Quando estiver ventando, rema. Quando você pedir e o divino começar a te entregar, velho, sobe nessa prancha e surfa pra caramba. Quando não ventar, descanse, velho. Você tem o direito de descansar. Mas, pera, quando não venta, não é ali que eu tenho que remar? Não. Quando o divino não estiver se manifestando, o sagrado não estiver se manifestando na tua vida, dentro de você e operando as coisas na tua vida, velho, descansa. Talvez a única lição que você tenha que aprender é descansar. Descansar. Eu sempre fui um cara que eu nunca descansei. 56 anos de idade, eu nunca descansei, nunca tirei férias. Nunca. E aí a vida me colocou meses dentro de uma casinha sozinho para falar. Trabalhei bastante nesse tempo, né? Com o meu time, com a minha empresa, com a minha equipe. Mas também deu tempo para eu pensar a respeito nas transformações que eu tinha que ter na vida. Confia no vento, confia na fonte.
O negócio criou 2 trilhões de galáxias, 160 bilhões de planeta. Velho, atuar no teu boleto é a parte mais fácil, cara. Atuar no teu boleto é a parte mais fácil. Quando remar, cara, rema com alegria. Remar não pode ser um sacrifício. Eu acho que é Maiara o nome dela, me desculpe se eu errei, que veio antes de mim. Ela disse a respeito de você não ficar investindo o teu tempo em coisas que não te dão prazer. Velho, quando você tiver que remar, rema com alegria, cara. Faz as coisas com alegria, faz as coisas com ânimo, com entusiasmo, que vem do grego, ter o Deus dentro de si. Quando remar, cante. Os caras, quando eles remam, lá os vikings remam, eles vão cantando, velho. Eles vão cantando, eles vão fazendo academia. Entendeu? De lá da Noruega até os países que eles iam conquistar, Inglaterra, etc. A Britânia, lá eles iam remando e cantando. E o vento, velho, comendo. Daquela viagem que tinha demorar meses, às vezes durava semanas. Outra coisa, quando ventar, presta um pouco de atenção. O vento traz música. Ouça essa música. E lembra, essa nossa passagem aqui é apenas uma viagem. E tudo se resume sobre você fazer a sua parte, mas confiar na fonte. Confiar naquilo que nos trouxe aqui. Confiar naquilo que nos reuniu aqui. Vocês que estão me ouvindo aqui, aí no Beco do Batman, ou online, ou as pessoas que estão me ouvindo em 2027, ou 2039, ou 2148, tudo se resume em a gente confiar no vento e remar. Meu nome é Marcos Lepeira, eu peço para você me seguir no Instagram, @mlepeira, seguir o Jordão e tudo que o Jordão faz. Um dia o Jordão veio me agradecer na coxinha do Epicentro e eu falei para ele, eu sempre vou te apoiar em tudo que você fizer, porque o vento venta e você rema. Então o Jordão, ele surfa na onda da fonte. Convido vocês a acessarem o site da agência, lepeira.com.br, e dar um presente para vocês. No meu site, marcoslepeira.com.br, todos os meus cursos estão de graça. Tá? Tenho 2 cursos lá, um de 19 aulas, um de 25 aulas, onde eu falo sobre marketing, comunicação, branding, espiritualidade, motivação, entusiasmo, utilizar a tua luz para você fazer acontecer e ajudar todo mundo. E tudo isso vai estar disponível para vocês. Queria agradecer muito a oportunidade e dizer que eu tenho muita honra de fazer parte deste movimento chamado Epicentro. Dizer que essa pandemia foi incrível na minha vida e eu tenho olhado muito para o universo e dito, manda mais disso, tá legal. Manda mais dessas aventuras. Eu quero remar, mas também eu quero sentir o vento da fonte no meu rosto. Grande beijo para todo mundo aí. Aproveita.